3. Devaneios de idiotas e ociosos. Mas o que será, afinal, o português ortodoxo de Pasquale Cipro Neto? Não é muito difícil descobrir, basta ler com atenção as coisas que ele escreve. Analisando, por exemplo, a fala do político Francisco Rossi, candidato ao governo de São Paulo em 1998, Pasquale escreveu na mesma Folha de São Paulo, 21 de agosto de 1998. Referindo-se a Gilson Menezes, Rossi disse que o prefeito de Diadema foi um dos que levantou bandeira. Alguns linguistas perdem seu precioso tempo em devaneios com que tentam explicar por que o falante brasileiro prefere o singular nesses casos. Dizem que essa opção ocorre porque o que se quer é colocar em evidência o elemento de que se fala. Balela, porque não se aceita que se diga ela é uma das moças bonita da sala, ou ele é um dos deputados inscrito para falar, porque não se quer dizer que ela é a única moça bonita, nem que o deputado é o único inscrito. Das moças bonitas, ela é uma. Dos deputados inscritos para falar, ele é um. Dos que levantaram bandeira, Gilson é um. Então Gilson foi um dos que levantaram bandeira. Temos aqui uma das muitas ocasiões em que Pasquale sistematicamente só menciona os linguistas para lançar sobre eles as mais diversas acusações. Nesse texto temos a associação de linguistas com devaneios e balela. Mas é sempre assim. Quem consultar, por exemplo, o CD-ROM que reúne todas as edições do jornal Folha de São Paulo entre os anos de 1994 e 2000, vai ver que nas colunas assinadas por Pasquale, a palavra linguista vem sempre acompanhada de alguma nota depreciativa. Também na revista Coach, onde escreve regularmente, Pasquale já chamou os linguistas de deslumbrados. Sobre o fato gramatical que ele analisa, detectando o erro comum na fala de Francisco Rossi, é muito instrutivo ler o que o filólogo e gramático Evanildo Bechara afirmou numa entrevista ao jornal UERJ em questão, número 72, fevereiro-abril de 2001. Para justificar a suposta necessidade de elaboração de uma gramática normativa com a chancela da Academia Brasileira de Letras, Bechara declarou: vejamos um exemplo, a expressão um dos que. A língua permite que você diga: Carlos é um dos alunos que trabalha, ou um dos alunos que trabalham. Há professores que consideram mais lógica a concordância do verbo no plural. Outros acham que a concordância deve ser no singular. Mas a língua admite as duas possibilidades. O que não se pode fazer é optar por uma forma e considerar a outra errada, como muitas vezes fazem as bancas examinadoras. Evanildo Bechara é, sem a menor possibilidade de dúvida, o mais importante gramático brasileiro vivo. Apesar de sua inegável competência como estudioso da língua, suas posturas políticas e pedagógicas não têm nada de revolucionárias, e o simples fato de pertencer à Academia Brasileira de Letras é exemplo de sua filiação a um ideário conservador e elitista. Ele já declarou, por exemplo, que a função da escola é levar os alunos a falar melhor e com os melhores, porque, na sua opinião, existe uma necessidade da vigência da hierarquização e da normatividade.
esquecendo-se de que a hierarquização só pode parecer necessária para os que ocupam, evidentemente, o topo da hierarquia e se consideram naturalmente os melhores. Ora, Pasquale Cipro Neto consegue ser mais conservador e elitista ainda do que Bechara. Para o gramático profissional, a língua admite as duas possibilidades. Para o colunista da Folha, a admissão dessas possibilidades representa devaneios e balela. Agora fica mais fácil entender o que Pasquale chama de português ortodoxo. É um conceito de língua certa que é mais certa ainda do que a língua dos gramáticos profissionais da própria Academia Brasileira de Letras. Em outra coluna, 28 de maio de 1998, ele fala de linguistas defensores do vale tudo, numa absoluta distorção do verdadeiro papel do linguista como investigador de todos os fenômenos da língua, e não só como caçador de erros e juiz do uso. Vejamos um último exemplo dessa concepção obscurantista que Pasquale Cipro Neto divulga da linguística e dos linguistas, e que em nada difere da opinião de Napoleão Mendes de Almeida. A única diferença entre os dois é que Napoleão nunca escondeu suas posições retrógradas, tendo-as assumido com toda franqueza e nitidez ao longo de sua vida, ao passo que Cipro Neto tenta dar verniz moderno à sua atividade, posando de progressista. O abismo entre seu discurso e sua prática, no entanto, é amplo, largo e fundo. Numa coluna publicada em 20 de novembro de 1997, comentando a fala de representantes do governo numa entrevista na televisão, Pasquale escreveu: quem assistiu à entrevista coletiva concedida pela equipe econômica no último dia 10 deve ter tido congestão de quê? Um dos membros da equipe, cujo nome é melhor não citar, abusou do direito de usar a bendita expressão. O governo considera de que, não nos parece de que esse caso, penso de que não será, etc. Santo Deus, de onde o homem graduadíssimo professor tirou tanto de? Os verbos considerar, pensar e parecer pedem a preposição de? É óbvio que não. Alguém pensa algo, alguém considera algo, algo parece a alguém. Onde está o de? Perguntem ao homem. Nada de que. Não nos parece que, penso que, o governo considera que. E agora ao ataque. Alguns linguistas, alguns idiotas, dirão que a língua falada não merece reparo, que a fala é sempre boa, etc. Esses ociosos não conseguem perceber que os homens não estavam na mesa de um boteco batendo papo. Estavam falando para o país sobre um assunto técnico, usando linguagem teoricamente culta. Quem assiste a esse tipo de transmissão normalmente acredita nessas pessoas, tem-nas como modelo. Adolescentes que vão fazer vestibular ouvem o cidadão dizendo de quê, e acham que isso é o máximo. A FUVEST faz uma questão a respeito, como já fez há 2 ou 3 anos, e muitos ingenuamente erram. E alguns idiotas ociosos dizem que a fala é sempre boa, que isso e aquilo. Esse tipo de afirmação é tão chocante,
é reveladora de um tamanho desconhecimento, de uma ignorância tão manifesta que leva mesmo a pensar que Pasquale não acredita no que escreve, que deve haver alguma razão secreta para ele publicar coisas que depõem tão abertamente contra a sua própria inteligência. Afinal, o fenômeno do dequeísmo já tem merecido nos últimos 15 anos, pelo menos, a atenção de diversos pesquisadores. Já foi tema de dissertações e de teses, de artigos publicados em livros e revistas científicas. Além disso, também ocorre no espanhol culto falado na América Latina, não sendo, portanto, invenção de brasileiro burro. Será que custava tanto assim ele procurar ler, informar-se sobre o fenômeno? E quem são, afinal, esses linguistas idiotas e ociosos que dizem que a língua falada não merece reparo, que a fala é sempre boa, etc. Pasquale nunca dá nome aos bois. Por isso, apesar de sempre escrever alguns linguistas, ele nunca diz quem, onde e quando. Assim, fica fácil deduzir que esse alguns é um mero disfarce para seu preconceito contra todos os linguistas.